Olá, pessoal! Hoje nós vamos realizar uma simulação de otimização topológica aqui no canal do Genk. Antes de iniciar a simulação propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de otimização. Então, a otimização topológica ela tem como principal objetivo maximizar o desempenho de determinado componente, otimizando o layout do material em determinado espaço. Então, normalmente, esse tipo de simulação ela é utilizada para reduzir a massa de uma estrutura quando está sob determinadas condições. Essas condições seriam as forças aplicadas e as restrições de contorno. Alguns exemplos aqui para ficar mais visual esse tipo de simulação. Um outro exemplo de uma nervura. É importante a gente ressaltar que nem sempre a melhor geometria obtida, a mais otimizada e com menos material, ela será uma geometria fabricável. Por exemplo, aqui a gente tem essa nervura de uma asa de um aerodesign. A topologia otimizada, que é essa última imagem, ela não é uma geometria fabricável. Por isso que, de acordo com essa topologia obtida, com essa peça otimizada, referenciando ela, foram realizados furos de alívio na nervura para que reduzisse a massa do componente dentro dos espaços que o software identificou que poderiam ser retiradas, e mesmo assim a peça ainda é uma peça fabricável. Então, aqui alguns passos básicos para realizar uma otimização topológica. Então, primeiro, nós temos uma estrutura inicial com as suas condições de contorno. Então, nós temos uma força aplicada e aqui fixada na lateral esquerda. Depois disso, é feita a discretização da peça, então a malha é aplicada na geometria. A simulação de otimização é configurada e nós obtemos uma topologia otimizada. É importante sempre verificar se os resultados são válidos e realizar as modificações quando necessário, caso a peça não seja fabricável, e assim fabricar a peça. Então, hoje a gente vai fazer uma otimização topológica no NX12. Para esse tipo de análise, a gente usa a solução SOL 200 Topology Optimization, e nós vamos otimizar uma placa, que é essa imagem da esquerda, e a geometria que nós vamos obter se assemelha a essa da direita. Então, aqui já no NX, vamos criar um CAD, vamos desenhar essa placa. Então, em New, aqui é importante que a unidade esteja em milímetro. Eu vou dar um nome para o meu CAD, vou colocar chapa, e vou selecionar uma pasta, na qual ele vai salvar, o NX vai salvar tanto o meu arquivo de CAD, quanto os arquivos de simulação. Então, eu selecionei a pasta, vou dar o OK. Aqui a gente vai criar um sketch, um desenho. Estou aqui no canto superior esquerdo, sketch. Vamos selecionar o plano XY para fazer esse sketch. Vamos pegar um retângulo e desenhar, clicar no ponto de origem e fazer o retângulo de 500 milímetros por 200. Após desenhar essa geometria, a gente finaliza o sketch, finish sketch, e vamos extrudar a peça. Então, extrude, eu seleciono o desenho do retângulo e eu vou extrudar com distância de 0 milímetros, porque nessa simulação a gente vai utilizar elementos do tipo shell. Então, 0 milímetros e dá o OK. Vamos salvar esse CAD que a gente fez e iniciar a simulação. Então, aqui, Application, Pré-Post, New Fan and Simulation. Dessa forma, o NX ele vai salvar na mesma pasta em que está o CAD dois arquivos, simulação, o arquivo FEM, que é o arquivo onde é realizada a malha e especificado o material da estrutura, e o arquivo SIM, onde é configurada a simulação e onde nós conseguimos os resultados. O tipo de solver NX Nastran, tipo de análise estrutural, 2D Solid Option, non, e pode dar OK. Aqui a gente vai escolher o tipo de simulação. Então, NX Nastran estrutural non, e o tipo de solução SOL 200 Topology Optimization. Aqui, Maximum Number of Design Cycles é quantos ciclos, quantas vezes o NX vai realizar a otimização.
Então, ele vem padronizado como 20, nós vamos utilizar 20 ciclos. E aqui, and Recovery Option, ele vem configurado como o primeiro ciclo, ou seja, o ciclo 0, em que nem nada foi retirado da peça, a condição inicial dela, e o melhor ciclo que ele obteve dentre esses 20. A gente vai selecionar o Initial and All Improved para ele mostrar do primeiro ciclo até o melhor ciclo que ele encontrar dentre esses 20 que a gente pediu. Então, Initial and All Improved e dá o OK. Outro OK. E nisso, a gente já está no arquivo FEM da simulação. Aqui a gente vai fazer a malha. Então, no Mesh 2D Mapped Mesh, vamos utilizar o tipo de elemento CQuad 4, selecionar a peça, o tamanho do elemento, o element size, 5 milímetros, e é muito importante que esse Export Mesh to Solver esteja selecionado, porque é assim que o NX vai identificar que essa malha é a que a gente quer que ele utilize para realizar a simulação. Então, dá o OK. Com a malha feita, a gente vai informar o material e a espessura dessa geometria. Então, aqui no canto esquerdo, em FEM, no maisinho, 2D Collectors, maisinho, e com o botão direito em Thin Shell. Editar, Shell, propriedade, Edit, chavinha de boca. E aqui a gente vai escolher um material. Então, no material 1, Choose Material. Vamos selecionar um material da biblioteca do NX, o alumínio 6061. Seleciona ele e dá o OK. E aqui nessa janela também vamos informar a espessura dessa peça, como a gente está utilizando elementos do tipo Shell. Então, aqui, 2 milímetros. E pode dar o OK. OK de novo. E com isso a gente fez todos os procedimentos necessários no arquivo FEM e a gente vai ativar a simulação. No canto superior esquerdo. Então agora, no arquivo 5, primeiramente, nós iremos dividir em dois momentos que será realizado na simulação. No momento 1, nós iremos mais especificamente abordar a parte de aplicação de Constraint Type e Load Type. E no momento 2, nós vamos informar o NX que queremos na realização da otimização topológica, ou seja, preencher as informações requisitadas pelo software. Então, na parte 1, nós damos início aplicando a Constraint Type, que seria uma restrição. Então, nós vamos aqui em Constraint Type, User Defined Constraint. E aqui, a primeira informação que ele pede é selecionar os objetos que nós queremos aplicar essa constraint. Então, nós queremos esse nó e o nó da outra extremidade da base. Depois nós vemos aqui nessa janelinha aqui que já está aberta, All Fixed, ou seja, nessa parte, todos os elementos que nós selecionamos, no caso esses dois, eles vão ter os seus 6 graus de liberdade fixados, ou seja, eles não conseguem se mover nem para os lados, nem na vertical, e nem fazer uma rotação no sentido horário ou no anti-horário. Então, nós vamos aqui, OK. E no segundo momento, nós vamos colocar uma Load Type. Seria uma carga. Nós vamos colocar nessa peça e nós, para a simulação, vamos colocar força. Vamos aqui. Vai aparecer essa janelinha. Então, primeiramente, nós vamos selecionar uma posição que facilite para a gente selecionar os elementos. E nessa simulação, nós vamos selecionar o meio da aresta e mais 7 elementos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Dessa forma, totalizando 15 nós selecionados. A magnitude da força, ou seja, seu módulo, a intensidade, nós, para a simulação, vamos colocar 100. E, por último, ele pede para especificar um vetor. Como nós queremos que a força ela saia da placa,
nós selecionamos aqui o vetor menos YC. Daí o NX vai mostrar aqui, para onde aponta a direção do vetor. Nós vamos dar um OK. Nesse primeiro momento, nós colocamos as restrições, que são os pontos, e aplicamos a força. Agora, no segundo momento, nós vamos informar o NX sobre as características da otimização que nós queremos. Então, nós vemos aqui, do lado esquerdo, na árvorezinha, em Design Objective, botão esquerdo, New or Replace Design Objective. Aqui, nessa janela que ele abriu, ele vai mostrar Response Type. Tem duas opções. Nós vamos em Compliance, porque o Compliance ele minimiza a flexibilidade da peça. Então, damos um OK. Design Area é onde nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção. Porque quando nós vemos aqui botão direito, New Design Area, nós vemos que em Area Type nós temos duas opções, que é a área otimizada e a Frozen Area. Para essa simulação, nós iremos utilizar os dois, então primeiro vamos um de cada vez. Na área otimizada, nós vamos selecionar e mostrar para o software qual parte da peça nós queremos otimizar. No caso dessa simulação, nós queremos a peça inteira. Então, pega em qualquer lugar e arrasta. Assim selecionamos toda a peça. E aqui no label, por questão de organização do NX, nós vamos colocar 1. Ok. Novamente, em Design Area, New Design Area, e agora, em Area Type, nós vamos colocar Frozen Area. O que seria essa Frozen Area? A partir do momento que nós selecionarmos alguma área da peça com esse tipo de Area Type, nesse caso, a área que nós selecionarmos, que seria a última aresta, no processo de otimização, ela não vai sofrer com a retirada de material. Até porque não faria tanto sentido retirar essa parte no processo de otimização, porque é nela que está sendo aplicada a força. Se retirar essa parte, não faz sentido ter uma força aplicada ali, e tornaria a simulação inviável. Então, nós selecionamos essa parte. Em label, novamente, não vamos colocar 1, vamos colocar 2. E OK. Aqui em Design Constraint, nós vamos aqui com o botão direito, New Design Constraint. E aqui nós vamos colocar parâmetros para a realização da otimização. Que no caso seria o parâmetro Lower Limit, que seria a massa, menor massa. E por questão de várias simulações que nós realizamos, seria 0,1. E a massa máxima seria 0,16. Dessa forma, será retirada aproximadamente cerca de 70% a 80% do material. Agora, como nós sabemos disso, qual seria a massa dessa placa inteira? Para saber, nós vemos aqui em More. Nós vemos aqui em Solid Properties Check. Nós vamos selecionar toda a peça. Dar um OK. E bem nessa parte que mostra Total Mass, fala que a massa total dessa peça seria cerca de 0,54 kg. Então, fazendo as contas necessárias, nós conseguimos determinar que sim, seria uma retirada de aproximadamente 70% a 80% do material. E aqui nessa última parte, Manufacturing Constraint, é onde nós colocamos as restrições de manufatura. Para essa simulação, não vai ser necessário, mas eu vou dar uma mostrada, só para não passar em branco. Nós vemos aqui o botão esquerdo, botão direito, New Manufacturing Constraint, e o NX irá abrir uma janelinha, e aqui é onde nós colocamos as restrições de manufatura. E como eu disse que nessa simulação nós não vamos passar, então, apertar em cancelar. Então, tanto o momento 1 quanto o momento 2 da simulação, que eu acabei dividindo aqui na simulação,
eles foram completos. Então, para obter os resultados, nós vemos aqui em Solve e OK. Essa simulação, ela dura cerca de 30 a 40 segundos. É uma simulação rápida, então, se você quiser mudar diversos constraints, ou querer mudar a carga, ou querer uma outra porcentagem de retirada do material, basta apenas voltar no arquivo sim e editar passo a passo sobre o que a gente fez, e a simulação ela não vai ser demorada. Aqui podemos ver que ela finalizou com 37 segundos apenas. Então, para isso, a gente fecha todas as partes que o NX abriu. Aqui na árvorezinha esquerda, Results, portanto, perto no maisinho, e dá um duplo clique em Structural. Aqui ele vai abrir a parte de resultados. E quando a gente aperta aqui no maisinho de Structural, ele vai aparecer duas partes. O Nestopt, que é uma análise linear estática simples, que o NX resolveu. E aqui vai aparecer todos os ciclos, como foi explicado pela Ana na parte anterior, todos os ciclos que vai do zero até o melhor ciclo encontrado pelo software, que é o ciclo 19. Então, nós vemos o maisinho. E para visualização, nós sempre utilizamos o Stress Element Nodal, o maisinho também, e vamos em tensões de von Mises. Duplo clique. Nós vemos aqui numa vista melhor. Para melhor visualização, a gente costuma apertar em Event on Not, que ele vai calcular a média certinho dos pontos, dos nós, dos elementos, e em Absolute 1 por 1, que assim mostra uma deformação mais próxima da realidade. Nós podemos ver aqui. E nesses pontos mais clarinhos é onde ocorrem os maiores pontos de tensão, dando destaque principalmente onde a gente fixou os pontos. Eles possuem um ponto de tensão maior. Então agora vamos analisar o Load Case Independent Result. Nessa parte é onde está a simulação de otimização topológica em si. Estamos aqui no ciclo 19 e dá um duplo clique em Normalized Material Density. E aqui é onde nós podemos ver e como que seria feita uma análise desse tipo de gráfico, onde há cores mais quentes, que seria a parte vermelha, parte amarela e alaranjada. Se olharmos aqui na escala, é onde ela mais se aproxima do valor máximo. Então, nesse caso, é onde é inviável a retirada de material no processo de otimização topológica. E, diferentemente, nas cores mais frias, que seriam essas azuis e azuis claros, é onde é preferível que ocorra a retirada de material, porque são bem nessas posições em que não ocorre um grande estresse, ou seja, o estresse é minimizado. Então, para visualização melhor de como ficaria a peça após o processo de otimização topológica, nós vemos aqui em Structural, botão direito, Material Density Results, e aqui, nessa janelinha que ele abriu, em Lower Bound, a gente pode ficar mexendo aqui e procurar a melhor otimização, a melhor geometria. Se nós viemos aqui para o mínimo, é como se não tivesse acontecido nenhuma retirada de material. Então, no caso, a peça ficaria completa. E quando jogamos lá mais próximo do 1, nós vemos que a geometria é totalmente inviável. Não tem por que requisitar isso como um resultado possível. Assim como também, quando a gente vai diminuindo mais próximo, nós percebemos que a geometria ela acaba perdendo um pouco de sentido. Mas quando nós vemos aqui mais perto do intervalo de 0,5 e 0,55, nós percebemos uma geometria muito mais adequada para o que a gente estava querendo. E a topologia otimizada, nessa simulação, ela tende a ser uma estrutura treliçada.
Então, no caso, a melhor utilização aqui escolhida pela gente foi essa, com retirada de material nessas regiões. E é isso.